that girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é um delicioso pãozinho fácil e rápido, além de muito fofinho, para você fazer no seu lanche da tarde, para o seu café da manhã, enfim, como você desejar. Os ingredientes são bem fáceis, bem simples. Eu vou precisar de leite, ovo, açúcar, sal, manteiga ou margarina, o fermento para pão, óleo e farinha de trigo. Lembrando que a quantidade certinha dos ingredientes vai estar na descrição do vídeo. Num bowl, eu coloco todo o fermento, mais o leite morno e vou mexendo até dissolver os gruminhos que ficam. Eu vou dissolver o máximo que eu puder, tá bom, gente? Depois eu adiciono o açúcar, vou mexendo mais. Agora eu venho com a manteiga ou margarina em temperatura ambiente, para que fique mais fácil para trabalhar, né? Ela vai dissolver mais fácil, vai derreter mais fácil aí no leite morno, porque ela já vai estar em temperatura ambiente. Eu mexo, vou mexendo aí com uma colher de pau, com uma colher firme, até onde der para mexer a massa com a colher. Agora eu adiciono um ovo inteiro, gema e clara. Mexo, bem fácil, gente. Vocês estão vendo que é bem fácil. O óleo. Se vocês quiserem, vocês podem dobrar a receita, porque de repente a família é grande ou vai receber visitas em casa, então pode estar dobrando a receita, tá, gente? Se vocês acharem que vai dar poucos pães, vocês dobrem a receita. Então, muito simples, vou mexendo com a colher e vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Por que aos poucos? Para que ela não empelote. Antes eu acrescento um pouquinho de sal, né? O sal. Mexo mais um pouco depois que eu venho com a farinha de trigo. Lembrando, gente, que esse pão ele é sovado, sim. Ele é simples, ele é fácil, mas ele é sovado. Mas é uma sova muito rápida, tá? Uns 10 minutinhos, só até o pão desgrudar aí, a massa desgrudar das suas mãos, já tá pronto, tá? Eu vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos para não empelotar. Como eu sempre digo que é bom fazer, essa farinha de trigo é sem fermento, tá, gente? Farinha de trigo para pães sempre sem fermento. E se você puder peneirar, melhor ainda. Ajuda com que o seu pão fique mais fofinho ainda, tá? E procure usar, gente, sempre farinha de trigo de boa qualidade, tá? Eu sempre aconselho isso. Isso ajuda muito quando vocês forem fazer pães. Vou adicionando, vou mexendo até já ficar pesado e eu ter que colocar literalmente a mão na massa, tá bom? Vamos ficar muito atentos agora, principalmente o pessoal que não está acostumado a fazer pães, na hora da sova, para não adicionar muita farinha de trigo e o pãozinho depois ficar duro. Porque acontece de eu ensinar a receita de pão e aí vem uma pessoa ou outra e fala: poxa, meu pãozinho ficou tão duro, não ficou igual o seu. Por quê? O que será que aconteceu? Provavelmente, gente, farinha de trigo demais, tá? Aí eu vou polvilhar sobre a mesa, vou despejar a minha massa, porque eu já vou começar a colocar a mão na massa e a trabalhar com as mãos, tá bom? Pronto. Agora vou polvilhar mais um pouco por cima e vou sovando, gente. Aí não tem segredo nenhum, vou sovar por uns 10 minutinhos, até que essa massa desgrude da minha mão. Aí eu tô com a ajuda de uma espátula, né? Justamente para fazer pães, ela é própria para isso, trabalhar na confecção de pães, mas você pode usar também uma faca. Notem que ela tá bem grudenta, eu vou desgrudando,
Vou acrescentando mais um pouquinho de farinha de trigo, conforme vocês estão vendo, e assim eu vou trabalhando. Lembrando, gente, que se você não está acostumado a sovar pães e ele fica grudando, a massa gruda muito na sua mão, eu aconselho que você esteja sempre lavando as mãos e secando bem, tá? Isso ajuda você a saber o ponto da massa. Isso é bom para aquelas pessoas que não têm muita prática em fazer pães, tá? Porque senão às vezes você acha, tá grudando ainda, eu vou acrescentar mais farinha, e vai jogando, e vai jogando. E quando vê, a massa já ficou pesada e os pães vão ficar duros. Olha, vocês notam que eu tô sovando e não estou acrescentando muita farinha de trigo. Eu polvilho de vez em quando. Agora, gente, me desculpem que vai tremer porque eu taquei a massa na mesa para sovar. Eu sempre faço isso para deixar a massa macia. Só que o tripé estava preso à mesa, por isso que tremeu, me desculpem. Mas não teve jeito, eu queria mostrar para vocês como eu faço. Olha só, já tá desgrudando das minhas mãos. Acrescentei bem pouca farinha de trigo, tá? É só vocês irem polvilhando. Agora eu fiz uma bolinha. No próprio bol onde eu fiz a massa, eu vou polvilhar um pouco de farinha de trigo e vou colocar a massa para descansar e crescer durante 1 hora, tá? Eu vou cobrir com um pano de prato, vocês podem cobrir também com plástico, né? Com um plástico filme e deixar descansando aí por 1 hora, mais ou menos, tá? Para começar a trabalhar na confecção dos pães. Depois de 1 hora, a minha massa deu até bolhas, olha, de ar, porque ela cresceu. Olha como é macia, boa para trabalhar. Polvilho mais farinha sobre a mesa. E coloco a minha massa e vou abrindo a minha massa com as mãos mesmo, sem o rolo, tá? Eu vou amassando, abrindo levemente, conforme vocês estão vendo, com as mãos, tá? Vou acertando, vou abrindo, com a ajuda de uma faca ou uma espátula mesmo para pães, porque depois eu vou utilizar a espátula. Eu vou medir aí mais ou menos 3 dedos e vou cortar as fatias, né? As tiras. Gente, não se esqueçam aí de se inscrever se você não for inscrito e ativar o sininho de notificação. Compartilhe também nas redes sociais, que vai me ajudar muito, tá bom? E comente. Comente também, porque é muito importante o comentário de vocês. Agora eu vou marcar 3 dedinhos, mais ou menos, e vou também cortar os meus pães, olha. Para poder cortar o tamanho dos pães, né? Primeiro as tiras, depois separo em 3, meço 3 dedos mais ou menos, só para ter uma ideia. E agora os pedacinhos com os pedacinhos eu formo bolinhas. Olha, amasso bem, para ficar bem lisinha. E vou bolear normalmente, fazer bolinhas. E vou colocar para crescer, tá? Essas bolinhas vão para um tabuleiro untado, no caso aí o meu não tá untado, só tá com papel manteiga. Vou colocar as bolinhas e vou deixar crescendo por meia hora, descansando e crescendo por meia hora antes de ir ao forno. Forno pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Até que doure por cima. De 20 a 30 minutos, dependendo de cada forno. Fiquem de olho. Vou bolear novamente. Fazer mais uma para vocês verem. Olha só. Vou boleando e vou colocar no tabuleiro para descansar e crescer. Lembrando que nesse momento o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Prontinho. Agora vou fazer as outras, né? A restante. Vou deixar descansando durante meia hora. E elas cresceram, gente. É importante que o tabuleiro seja grande, tá? Para que elas não fiquem grudadinhas, os pãezinhos não fiquem grudadinhos um no outro, conforme o meu ficou, tá? E olha que eu deixei um espaço, mas eles crescem bem. Aí eu tô pincelando com gema de ovo e um fio de óleo. Somente isso. Gema de ovo e um fio de óleo.
Coloquem num tabuleiro maior para ver um espaço para eles crescerem. E no meu eu vou polvilhar orégano, tá? Mas isso daí é a gosto, se não quiser, não precisa. Só para ficar mais charmosinho, mais bonitinho, tá bom? E agora eu vou levar ao forno e aí estão os pãezinhos prontinhos. Ficaram todos grudadinhos, né? Porque cresceram. E tá aí os pães, gente. Vocês já vão ver como que eles ficaram fofinhos. Tá quente. Eu tô soltando um a um para vocês verem como que foi o resultado desses pãezinhos, tá? Tá bem quente. O resultado tá aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, tá? Não se esqueçam de deixar o seu like, mais uma vez eu peço para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!